Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de eletricidade e nós temos falado nas últimas aulas sobre análise de circuitos em corrente alternada, né? Nós falamos do capacitor, do indutor, como eles se comportam em circuitos que nós temos frequência, né? Portanto, tensão alternada, um sinal senoidal. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto análise de circuitos em corrente alternada, mas hoje nós falaremos da impedância. Mas antes eu gostaria de fazer uma revisão sobre o que nós falamos na aula passada, né? Na aula passada nós falamos sobre reatância indutiva e agora eu proponho a você fazer uma revisão e também fazer a correção do exercício que eu deixei para a validação da sua presença. Então vamos para a nossa revisão. Tá, então na aula passada nós falamos sobre reatância indutiva, né? Então nós vamos rever esse importante assunto que está relacionado aos indutores, né? E nós vimos que a reatância indutiva é a resistência que nós encontramos nos indutores. E nós vimos que ela é variável, né, de acordo com o valor do indutor, de acordo com a frequência, né? Então nós vamos fazer uma breve revisão sobre esse tema, né? Então, os indutores, né, nós vimos o comportamento deles em corrente contínua, né? Quando você liga lá uma bateria, ou quando você liga uma pilha, ou quando você liga ele numa fonte de alimentação de tensão contínua, nós vimos que o indutor, né, alimentado por tensão contínua, vai circular por ele uma corrente contínua, né, e ele vai se comportar como uma chave fechada para a corrente elétrica, porque na verdade é um fio enrolado, né, e a resistência do fio ela é muito baixa, então a gente considera que teoricamente uma impedância nula, né, uma resistência igual a zero. Então, devido a ser um condutor. Então, essa chave estaria fechada. Quando você aplica, né, um indutor em corrente contínua, a indutância dele ele vai se manifestar apenas nos momentos em que você tem uma variação de corrente. Então, você precisa ter uma variação de corrente elétrica para que você tenha, então, a indutância nesse componente. Então, a aplicação do indutor em corrente contínua limita ao fato dele se comportar então como um circuito fechado. Agora, na corrente alternada, quando você tem uma variação de corrente, então no momento em que você liga e desliga o circuito, né, você vai ter esse comportamento gerando um campo magnético através da indutância, né, representado pela indutância desse componente. Em corrente alternada, então, portanto, né, em CA, os valores de tensão e corrente eles vão estar em constante modificação, né, e o efeito de indutância ele vai se manifestar permanentemente. Então, são duas coisas bem diferentes, né? O comportamento do indutor em corrente contínua, ele se comporta como um circuito fechado, eu não tenho frequência, e aí eu não tenho a variação, né, da corrente elétrica, não vou ter uma variação, então não vou ter uma formação de uma indutância. Então a reatância também vai ser igual a zero, tá? Agora, em termos de corrente alternada, eu vou ter uma modificação desse efeito de indutância, e aí então nós vamos ter uma resistência nesses indutores, que é o que nós chamamos de reatância indutiva, tá? Que é o assunto aqui da nossa revisão. Então, falando da reatância indutiva, é um fenômeno, né, de oposição permanente à circulação de uma corrente variável, né, e esse fenômeno é denominado de reação indutiva. Reatância indutiva. Essa reação que ocorre da corrente, né, em relação a essa oposição permanente à circulação de uma corrente elétrica. Então aí nós podemos dizer, né, que você vai ter uma resistência variável, né, e ela vai depender de alguns fatores. Nós representamos a reatância indutiva
através da notação XL, né, que ela é expressa em ohms, né, porque é um tipo de resistência, né? A reatância é a resistência quando nós temos a representação de uma carga magnética ou uma carga que gera um campo elétrico, que é o caso do capacitor. Aí nós temos a reatância capacitiva, e no caso do indutor, né, que seria o relacionado ao campo magnético, que seria então a reatância indutiva. Então, nesse caso, né, a gente vai representar através das letras X e L, né? Esse XL sempre quando nós nos referimos à reatância indutiva. E aí, nós temos uma fórmula para calcular a reatância indutiva. Então, essa fórmula vai ser designada da seguinte forma: a minha reatância indutiva, ou seja, a resistência desse indutor, vai ser igual a 2π, né, que é 6,28, né, que é 2 vezes 3,14, que é o valor do π, é uma constante, vezes a frequência, vezes a indutância. Então, basicamente, como esse número, esse 2π é um número fixo, isso aqui vai dar 6,28, nós temos trabalhado com esse valor, como ele é fixo, né, então nós vamos dizer que a resistência do indutor, né, ou seja, a reatância indutiva, ela vai depender do valor do indutor, né, e uma vez que nós fixamos esse valor do indutor, ou seja, eu escolho um valor de indutor de, sei lá, 10 microhenries, né, ele vai variar basicamente em função da frequência. Tá? Então, conforme eu vou variando a minha frequência, eu vou variar a reatância indutiva. Então, pessoal, dessa forma, né, a gente vai utilizar essa fórmula para calcular a reatância indutiva. Então, a gente percebe aqui onde o XL é a reatância indutiva, é dado em ohms. Esse F é a frequência, né, da corrente alternada em Hertz, que é Hertz, né, portanto. Esse L é a indutância do indutor em Henry, né, representado pela letra H maiúscula, e 2π é a constante matemática que a gente está utilizando aí, 6,28. Então, essa é a fórmula que nós temos para calcular a reatância indutiva. Bom, e aí, pessoal, nós vamos, a partir de então, né, verificar que existe essa influência da frequência na reatância indutiva. Então, a gente percebe que conforme nós vamos aumentando a frequência, né, nós vamos também aumentando a reatância indutiva. Então, a resistência do indutor, ela aumenta conforme nós aumentamos a frequência. Por isso que, quando nós temos o indutor em corrente contínua, a reatância indutiva dele é zero. Por quê? O valor do F é zero. Na corrente contínua, a frequência é igual a zero. Nós não temos frequência na corrente contínua. Então, por isso que a reatância indutiva vai ser igual a zero. Então, dessa forma, a gente percebe a influência da frequência no valor, então, da reatância indutiva. Então, a gente percebe aqui, num determinado caso, para o indutor de 20 mH, com 50 Hz, você tem ali uma reatância indutiva na faixa de 1K, ali próximo a 1K. Com 100 Hz, né, você já tem aí aproximadamente 2K. Com 150 Hz, mais ou menos ali 3K. Então você vai percebendo que conforme você vai aumentando a frequência, você aumenta então a reatância indutiva. Então a gente percebe que ela é variável, né? Esse é um símbolo aí de resistência variável, de acordo com a frequência. Então a gente tem lá, você aumentou a frequência, você também aumenta o valor da reatância indutiva. E aí a gente sabe então que em corrente contínua, ou seja, a 0 Hz, o valor do XL é nulo, ou seja, ele é uma chave fechada. Bom, um exemplo de cálculo, né, que nós vimos, né, no caso aí de um indutor de 600 mH conectado a uma rede de corrente alternada de 110 volts com 60 Hz, né, nós nos propusemos aí a achar a corrente circulante no circuito. Isso é apenas um exemplo aí que nós temos de cálculo. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a fórmula, né? A gente vai pegar a fórmula da reatância indutiva e nós vamos aplicar essa fórmula. Então, ficaria assim.
aqui esse seria o nosso circuito, né? Então uma fonte aí uma fonte CA, né? A rede elétrica, né? No caso 110 volts, 60 Hz, a gente sempre trabalha com a tensão eficaz, né? O indutor é de 600 mH, né? E aí o primeiro passo é a gente achar a reatância indutiva, né? Qual o valor dessa resistência aqui, para eu poder depois aplicar a lei de Ohm fazendo tensão sobre resistência e achar a corrente elétrica. Então, o meu XL, né, minha reatância indutiva, ela é igual a 2π vezes F vezes L. Então, 6,28, que é o valor do 2π, vezes 60, que é a minha frequência, vezes 600 vezes 10 a menos 3, que são os 600 mH. Né? Esse mili vem aqui como 10 a menos 3. Fazendo essa conta, né, nós vamos chegar a 226,08 ohms. Ou seja, minha reatância indutiva é de 226,08 ohms. E aí eu posso achar, então, utilizando aí a lei de Ohm, né, fazendo tensão sobre resistência, só que no lugar da resistência eu vou usar a reatância indutiva. Então fica 110 volts dividido por 226,08 ohms. Isso vai dar uma corrente de 486,55 mA. Então, dessa forma a gente consegue também achar, né, a corrente, a resistência, né, dos nossos indutores, né, que o indutor acaba provocando. Então, se você tem um circuito que tem um indutor ali, você consegue achar facilmente essa resistência dele, que é a reatância indutiva, e aí nós podemos, a partir de então, achar o valor da corrente, né, ou como a tensão se divide e assim por diante. Bom, um outro parâmetro que nós analisamos com relação ao indutor é o fator de qualidade, né? O fator de qualidade, a gente sabe que todo indutor apresenta, além da reatância indutiva, uma resistência ôhmica, né, que se deve ao material com que ele é fabricado. Então, o fato de você ter ali um fio, né, que é enrolado, né, esse fio ele tem uma certa resistência. Essa resistência ela é calculada, né, através da fórmula da segunda lei de Ohm, né, que utiliza a resistividade. Então, nós vamos poder dizer que esse fator de qualidade do indutor, que é o nosso Q nessa fórmula, né, o fator de qualidade, ele não tem unidade, tá? Nós temos aqui o XL, que é a reatância indutiva, e aqui o R, que é a resistência ôhmica da bobina, onde nós vamos encontrar através da segunda lei de Ohm. A gente sabe que a resistência é igual a reatância, né? Ela vai ser igual a resistividade vezes o valor do indutor dividido pela área da seção, né, que você tem do seu condutor. Então, a gente sabe que no indutor ideal, né, essa resistência ôhmica ela deveria ser zero. Ou seja, isso te daria, né, um fator de qualidade muito alto, né, quase que infinito. Tá? Mas na prática, esse indutor ele vai ter uma certa resistência, né, do material. Então, se a gente calcular essa resistência aqui, né, e calcular também a reatância indutiva, que vai depender da frequência, né, a gente vai conseguir então achar esse fator de qualidade. Quanto maior esse fator de qualidade, melhor. Ou seja, quanto menor a resistência, né, do material utilizado para fazer um indutor, melhor vai ser. Então, um exemplo disso, né, eu quero saber o fator de qualidade de um indutor, né, com uma reatância capacitiva de 3.768 ohms, né, que seria um indutor de 10 henries a 60 Hz. Se você aplicar a fórmula de resistência de reatância indutiva, você vai chegar no valor de 3.768 ohms. Mas a resistência ôhmica dessa bobina é de 80 ohms. Então, se você pega ali e acha, né, esse fator de qualidade pegando o XL e dividindo pelo R, né, ou seja, você pega a reatância indutiva e divide pelo valor da resistência, então vai ficar 3.768 dividido por 80, você vai ter então um fator de qualidade de 47,1 ohms. Então esse é o fator de qualidade, ele não tem unidade, tá? Ele vai ser simplesmente 47,1.
tá? Então 47,1 não tem o ohms. Então esse é o fator de qualidade. Bom, eu deixei para vocês, né, um exercício para a validação da sua presença na plataforma e eu gostaria agora de fazer a correção, então, desse exercício. Tá? Um exercício simples, baseado na matéria, né, que foi vista a respeito de reatância indutiva e pedia lá a reatância indutiva e a corrente elétrica do circuito abaixo. Então, eu tenho ali um sinal AC com uma tensão eficaz de 48 volts, 60 Hz, e aqui um indutor de 800 mH. Né? Então, simplesmente vou aplicar a fórmula da reatância indutiva, vou achar a reatância indutiva primeiro, fazendo 2π vezes F, que é a frequência, vezes L, que é o valor da indutância desse indutor. Então, isso vai ser 6,28, né, que é o 2π, vezes 60, que é a frequência aqui, 60 Hz, vezes o meu L, que é 800 vezes 10 a menos 3. Né? Esse 10 a menos 3 é o milli. Né? Então, fazendo essa conta, nós vamos achar, então, um valor de 301,44 ohms. Tá? 301,44 ohms. E aí nós vamos, então, no segundo passo, achar a corrente elétrica, que vai ser os 48 volts, né, que é do meu sinal AC, dividido, né, por 301,44, né, que é o que nós achamos aqui de reatância indutiva, vai ser, então, igual a 159,23 mA. Então, aí você deveria selecionar, né, a alternativa que dizia que o nosso XL é igual a 301,44 ohms e a nossa corrente igual a 159,23 mA. Então essas seriam a reatância, né, e a corrente desse circuito aqui, cuja fonte é 48 volts, numa frequência de 60 Hz sobre um indutor de 800 mH, tá? Então, fechando, né, essa parte aí que nós fizemos o resumo, a gente viu que é possível você calcular a reatância de um indutor, ou seja, a resistência à passagem de corrente elétrica que um indutor provoca no circuito, tá? Na aula de hoje a gente vai ver quando você não tem somente um indutor, você tem lá um indutor, um capacitor, um resistor. Qual que seria então essa resistência, essa oposição à passagem da corrente elétrica? E esse é o tema da nossa aula de hoje. Muito bem, então tá aí, você viu na nossa vinheta, o tema da aula de hoje é impedância. E nós vamos separar o tema impedância em duas partes. Primeiro nós vamos ver, na aula de hoje, a impedância no circuito em série e na próxima aula nós veremos a impedância em um circuito paralelo. Mas primeiro nós precisamos responder o que vem a ser a impedância, né? Nós sabemos que a oposição à passagem de corrente elétrica, quando nós temos um resistor, se chama resistência. A oposição de passagem de corrente elétrica, quando nós temos um capacitor, isso se chama reatância capacitiva. E quando nós temos um indutor, se chama reatância indutiva. Então agora a gente vai acrescentar um novo termo, né, uma nova definição, né, na nossa análise, né, que é o que nós chamamos de impedância. Então, para a gente definir, né, o que vem a ser impedância, né, a gente tem até aqui nessa animação o ohm, né, tentando segurar o ampere, né, e o volt tentando empurrar, né, forçando para que o ampere passe por uma determinada parte aqui onde o ohm está resistindo à passagem do ampere. Ou seja, aqui a gente está dizendo o seguinte, né, que a tensão ela é a força que faz o elétron se movimentar, a corrente, né, é a passagem, o movimento dos elétrons, e a resistência é a oposição à passagem
da corrente elétrica. Mas não somente, né, a resistência elétrica, mas também a reatância capacitiva e a reatância indutiva. Quando nós falamos de impedância, né, nós estamos dizendo o seguinte, que é a oposição que um circuito elétrico faz à passagem de corrente elétrica quando esse é submetido a uma tensão. Então ele vai poder ser definido como a relação entre o valor eficaz, né, a tensão eficaz do circuito, né, em relação ao valor eficaz da corrente elétrica, que vai ser resultante no circuito. Pessoal, impedância é a carga resistiva total de um circuito CA. É quando nós misturamos, né, a reatância com a resistência, nós vamos ter ali como resultado a impedância. Então, a resistência, ela é quando um determinado componente cria uma resistência e gasta energia na forma de calor. Ou seja, gera um efeito que nós chamamos de efeito Joule. Quem faz isso? Os resistores. Por isso que nós falamos a resistência do resistor. O que vem a ser reatância? A reatância é quando um componente cria oposição à corrente elétrica e essa oposição gasta energia ou na forma de campo elétrico, quem faz isso é o capacitor, por isso que nós temos a reatância capacitiva, ou na forma de campo magnético, quem faz isso é o indutor, por isso que nós temos a reatância indutiva. Agora, a impedância é quando estão presentes a resistência e a reatância em um único circuito. Então, quando você tem lá, num circuito, resistência e reatância, como que nós vamos chamar isso? De reatância ou de resistência? Nenhum nem outro, nós vamos chamar isso de impedância. Então, um exemplo clássico, né, que nós temos com relação a isso é quando você tem lá uma carga, você tem lá uma carga resistiva, né, essas são as cargas ômicas, você tem lá uma carga indutiva, né? Essa carga indutiva, ela é uma reatância indutiva, e você tem lá uma carga capacitiva, que é uma reatância capacitiva. A impedância vai levar em consideração o quê? As três cargas. A ação do resistor, do capacitor e do indutor quanto à oposição à passagem da corrente elétrica. Então é isso que nós vamos chamar de impedância. Então quando você tem tanto a oposição à corrente na forma de campo elétrico, como na forma de campo magnético, quanto na forma de calor. Então, é quando você tem resistência vinda do resistor, reatância vinda do capacitor e reatância vinda do indutor. Aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia nas unidades e como nós vamos tratar. Bom, desde o começo a gente já trata a resistência pela letra R, né? Isso quando está relacionado a resistor, e é o ohm. A impedância nós vamos tratar pela letra Z, e a unidade também é o ohm. A reatância, né, é o X, é ohm, aí só que essa reatância ela pode ser capacitiva, e a gente chama de XC, também a unidade é ohm, ou ela pode ser uma reatância indutiva, que é o nosso XL, que também a unidade é ohm. A reatância capacitiva ela vem do capacitor, cuja capacitância a gente representa pela letra C, e a unidade é farad, né? A gente representa pela letra F maiúscula. E a reatância indutiva ela vem a partir do indutor, né? Representado pela letra L, né? Que é o Henry. Né? A unidade é Henry, que é representado pela letra H. O que vai acontecer, então, né? No caso das cargas ômicas, você tem lá um resistor, né? Você não tem uma defasagem do sinal da corrente em relação à tensão. E aí você não dá muita importância, aliás, não dá nenhuma importância à frequência. Agora, quando você tem cargas reativas, que nós chamamos, né, por isso que é reatância, porque são cargas reativas, e ela pode ser capacitiva, que é o caso do XC, ou ela pode ser indutiva, que é o caso do XL, no caso da carga capacitiva, ela atrasa a tensão. Já no caso da reatância indutiva, ela atrasa a corrente. Então, você tem uma defasagem da corrente e da tensão, dependendo do tipo de carga reativa que você tem.
Então você pode tanto atrasar a corrente ou você pode também atrasar a tensão. O que não acontece no resistor. Então assim, você não pode compará-los, né, da mesma forma, né, porque são coisas diferentes, são parâmetros diferentes. Então se você tem lá a resistência do resistor, a reatância capacitiva e a reatância indutiva, você não pode somá-los para saber qual é a resistência total do seu circuito. Isso nós vamos chamar de impedância, vamos representar pela letra Z, e aí existe uma forma correta da gente calcular essa reatância, que é o que a gente vai ver nessa aula. Então, né, como a gente viu aqui, né, no caso, a frequência ela é muito importante, né, quando nós temos tanto a carga reativa, capacitiva, quanto a carga reativa indutiva. Bom, aqui então, pessoal, quanto à defasagem, né, a gente sabe que, por exemplo, nesse ponto aqui, né, quando você tem lá a tensão, por exemplo, a corrente atrasada, atrasada em relação à tensão, o ponto, né, você vai ter um determinado ponto em que, mesmo tendo tensão e mesmo tendo corrente, né, esse ponto vai ser um ponto onde você vai ter uma potência igual a zero, né, ao longo do seu sinal. Então, por exemplo, esse ponto aqui, né, você tem uma potência de 0 watts, né, porque aqui a sua tensão é 10, mas a sua corrente é 0, né? Então, isso não necessariamente quando você tem o 0 da sua tensão ou o 0 da sua corrente. Além de outros pontos que você vai ter. Então, pessoal, a gente vai dizer o seguinte, né? Existe uma espécie de triângulo de cargas, né? Entre a nossa impedância, a resistência e também a reatância indutiva. Assim como vai ter um triângulo de cargas entre a resistência, a impedância e também a reatância capacitiva. Isso aqui a gente expressa, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, né? E a gente expressa lá pelo Teorema de Pitágoras, né? Quem não lembra, né, o Teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui, como esse Z, que é a impedância, ela é a hipotenusa, né? Então Z ao quadrado é igual a R ao quadrado mais X ao quadrado, seja ele XL ou seja ele o XC, tá? Só que aqui, no caso, quando eu tenho os dois, né? Tanto o XL quanto o XC, o que eu vou fazer? Como esse XL está para cima e esse XC está para baixo, na fórmula esse XL entra como positivo e esse XC entra como negativo. E eu estou mostrando isso só para dizer para vocês o seguinte, aí a gente extrai, né, para eu ter o meu Z, a gente extrai a raiz quadrada aqui tanto do resistor quanto dessa soma, né, e tira a raiz quadrada desse Z ao quadrado, que vai sumir esse Z ao quadrado. Então a gente vai chegar numa fórmula, né, para circuito RLC em série, onde a impedância vai ser igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL menos XC elevado ao quadrado. Então, os circuitos RLC eles são circuitos que possuem resistor, indutor e capacitor, né? Ou seja, tem tanto carga ômica quanto carga reativa. Esse resistor ele vai contribuir com uma carga ômica. O indutor e o capacitor vão contribuir com cargas reativas. Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Eu não posso simplesmente achar essa reatância e ter essa resistência e somá-los, né? Por conta desse atraso que nós temos da corrente em relação à tensão ou da tensão em relação à corrente. Então, dessa forma, né, como foi demonstrado, né, nós vamos utilizar essa fórmula do Z igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais, entre parênteses, XL menos XC, fecha parênteses ao quadrado. Então, se eu quiser achar a minha... só que aqui a gente não usa o termo resistência total. Por quê? Porque não é só resistência, tem resistência e tem reatância. Então, a gente fala a nossa impedância total, né? Então, quando você já tem uma mistura de cargas, né, você não tem só reatância, você não tem só resistência, misturou, a gente dá o nome então de impedância. Então, a fórmula de impedância para circuito série é essa. No circuito paralelo, como eu falei, nós vamos ver na próxima aula, no circuito paralelo o cálculo de impedância é diferente, né? A gente já vai fazer de uma outra forma.
Mas o tópico da nossa aula, né, o que é importante para nós hoje é saber que se eu quero achar a impedância em um circuito série, então eu vou pegar lá o valor do resistor ao quadrado, mais o meu XL, mais, entre parênteses, o meu XL menos o meu XC, e elevo eles ao quadrado e depois tiro raiz quadrada de tudo. Tá? Esse vai ser a minha impedância no circuito série. Legal, pessoal? Então tá aí. Essa é a forma com que nós vamos calcular os nossos circuitos RLC. No paralelo, eu vou até já dizer a respeito do circuito paralelo, que a gente vai trabalhar na próxima aula, mas no paralelo isso vai ser diferente. Então eu posso também no circuito paralelo ter ali um resistor, ter também um indutor e ter um capacitor. E aí a fórmula vai ser essa, né? Já é uma fórmula um pouco maior, mas também envolve a resistência, a reatância e a capacitância. Então é 1 sobre aí a raiz quadrada de 1 sobre R ao quadrado mais 1 sobre XL menos 1 sobre XC, tudo elevado ao quadrado. E aí você tira a raiz quadrada desse denominador. Então isso quando você tem lá um circuito paralelo. Mas a gente vai falar hoje, a gente vai abordar mais e fazer alguns exemplos com relação ao circuito série, tá? E ficando aqui então esse circuito paralelo a gente então vai abordar na próxima aula. Bom, então vamos fazer agora, pessoal, uma análise, né, de como ficaria a corrente, né, no circuito série, como isso ficaria. Então, dentro do circuito série, né, você tem lá uma fonte alternada, né, algo que está gerando tensão alternada, tensão senoidal, com uma determinada frequência, né? Você vai ter uma corrente passando, é lógico que aqui não serve para tensão contínua, tá? Porque na tensão contínua você vai ter esse indutor como um curto, esse capacitor como um circuito aberto, e eu não vou ter corrente nesse caso, porque o capacitor vai abrir o circuito para corrente contínua. Mas aqui o nosso exemplo é para corrente alternada. Então, no caso da corrente alternada, a gente vai aplicar a lei de Ohm e a gente sabe que essa corrente aqui, ela é quem? A tensão, que é a tensão eficaz da fonte, né, dividido por quem? A origem da lei de Ohm é você dizer que a corrente é V sobre R. Só que aqui eu não tenho somente um R. Então, no lugar desse R, nós vamos colocar o Z, que é a impedância, que é considerando os mais diversos tipos de carga, que é, no caso, as cargas reativas e também as cargas resistivas. Então, aqui para achar a corrente, agora nós vamos fazer a tensão dividido pela impedância, né? Então, a impedância, nós já temos a fórmula disso no circuito série, né? Acabamos de ver essa fórmula aqui, Z igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado, onde o nosso XC nós sabemos, né? Nós já trabalhávamos algumas aulas atrás, é 1 sobre 2π vezes F vezes C. E o XL, né, acabamos de rever, né, para achar a reatância indutiva, é 2π vezes a frequência vezes a indutância. Então aí a gente consegue, a partir dos valores do resistor, do indutor e do capacitor, nós conseguimos então achar o valor da impedância do nosso circuito. E aí a gente vai fazer então corrente é tensão sobre impedância, certo? Bom, vamos fazer alguns exemplos, né? Porque aí aplicando isso num circuito fica um pouco mais fácil. Então, aplicando aqui, né, no nosso cálculo em série, hoje vamos fazer somente o série, na próxima aula, né, a gente pratica a fórmula do paralelo. Então, imagina que a gente tem aqui uma fonte, né? Vamos dar valores, né, uma fonte de tensão alternada, é lógico, uma fonte de 80 volts alternado, uma frequência de 1 kHz, né, onde o nosso resistor é 50 ohms, o nosso indutor é de 1,5 Henry e o nosso capacitor é 300 NF, que é nanofarad, né? Que é o 10 a menos 9. Bom, e aí então o que a gente vai fazer? Bom, eu quero achar a corrente, né? Qual é a corrente total desse circuito RLC descrito ao lado? Então, para a gente achar a corrente, o primeiro passo é o quê? Eu preciso ter a tensão e preciso ter a impedância, né? Para que eu possa fazer então tensão dividido pela impedância. Mas para que eu ache a impedância, eu preciso aplicar aquela fórmula, né, que nós acabamos de ver. E na fórmula, ela não vai pedir o valor do indutor e nem o valor do capacitor. Ele pede
a reatância indutiva e pede a reatância capacitiva. Então nós vamos primeiro calcular a reatância indutiva, a reatância capacitiva, para depois nós acharmos a impedância e aí então aplicarmos lei de Ohm, fazendo então a tensão dividido pela impedância do circuito. Então vamos lá. Aqui nesse caso, como eu tenho aqui cargas reativas, né, que é o indutor menos o capacitor, temos ali a lei de Ohm, então, só que aí a gente vai modificar ela, então a corrente é tensão sobre impedância. Como a fórmula da impedância pede a reatância indutiva e capacitiva, a gente vai começar calculando essas reatâncias. Então eu começo achando a reatância indutiva, né, que é o meu XL. A fórmula do XL ela é igual a 2π vezes F vezes L, e eu sei que o 2π é 6,28. A minha frequência é 1 kHz, né, que é 1000, ou 1 vezes 10 a terceira, para trabalhar aí com potência de 10, vezes 1,5, que é o valor, né, desse indutor, que é o valor do indutor. Feita essa conta, nós vamos achar um XL de 9,42 kΩ. Então achei o meu XL, vou guardar ele aqui num cantinho. Aí eu vou achar o meu XC, né, vou pegar a fórmula do XC, que é 1 dividido por 2π vezes F vezes C. Eu sei que o 2π é 6,28, né? O F, nesse caso, é 1 kHz, né? E o C é igual a 300 nanofarad. Então, colocando os valores, respeitando, né, as suas devidas potências de 10, então fica o 2π é 6,28, a frequência é 1K, que é 1 vezes 10 a terceira, você pode colocar direto aqui 1000, né? Vezes o C, que é igual a 300 nanofarad. Aqui eu tenho que tomar cuidado, 300 nano, olhando na sua tabela, né, de submúltiplos, o nano ele é 10 a menos 9, né? A gente fez uma revisão dessa tabela de submúltiplos na aula de capacitores, né? Porque os capacitores eles vão usar nano, pico, e aí a gente deu um pouco mais de ênfase nesses submúltiplos que a gente começou a usar. Então 300 nanofarad é 300 vezes 10 a menos 9. E aí, então, fazendo essa conta, né, pelo menos a parte de baixo, isso vai dar 1,884 vezes 10 a menos 3, né, colocando isso tudo na calculadora. Todo o denominador aqui na parte, esse denominador, colocando na calculadora, dá 1,884 vezes 10 a menos 3, mas ele é o denominador do 1. Né, então, eu tenho o 1 dividido por esse número. Fazendo essa conta, nós vamos chegar a um XC de 530,78 ohms. Então agora eu tenho o meu valor do XL e tenho o valor do meu XC. Tá? Então eu posso ir agora na fórmula da impedância, né? e eu posso, né, agora achar a impedância, porque eu tenho já estou de posse do meu XL e do meu XC. Vamos fazer isso. Então eu vou pegar agora, calcular a impedância. Olha a fórmula da impedância. Ó. O Z é igual a raiz quadrada de R ao quadrado. Esse R eu tenho, ó, é 50 ohms. Mais o XL eu acabei de calcular, por isso que a gente começou pelo XL. E o XC eu acabei de calcular, por isso que nós começamos pelo XC. Então vou jogar agora aquelas informações dentro dessa fórmula. Então meu Z vai ser 50 ao quadrado mais o valor do XL que nós calculamos, era 9,42 kΩ. Então eu vou colocar como 9,42 vezes 10 a terceira, né? Cuidado para respeitar aí os submúltiplos, menos o XC, e o XC nós calculamos como 530,78 ohms. Então coloco aqui, eu vou fazer aqui essa conta primeiro do que está dentro do parênteses, né? Isso vai dar 8,889 vezes 10 a terceira, né? Fazendo 9,42 vezes 10 a terceira menos 530,78 ohms dá 8,889 vezes 10 a terceira. Vou elevá-lo ao quadrado, né? Aliás, eu vou já elevar os dois lados ao quadrado, né? Tanto esse que está 50 ao quadrado dá 2,5 vezes 10 a terceira, e esse 8,889 vezes 10 a terceira ao quadrado dá 79,0182 vezes 10 a sexta. Né? E
E agora eu vou somar esses dois para depois extrair a raiz quadrada. Então vai ficar somando, né, 2,5 vezes 10 à terceira mais 79,0189 vezes 10 à sexta, vai ser igual a 79,0207 vezes 10 à sexta. Tá? Aqui, se você estiver fazendo o cálculo comigo, pode dar algumas diferenças de arredondamento, não se preocupe. Tirando a raiz quadrada, isso vai dar 8,889 kΩ. Então, essa é a impedância. A impedância ela representa o quanto que tanto o R, quanto o L, quanto o C estão se opondo à passagem de corrente. Então, uma vez que eu achei aqui a minha reatância, a minha impedância a partir da reatância capacitiva, a partir da reatância indutiva e a partir da resistência, eu posso agora, com propriedade, achar minha corrente, fazendo a tensão dividido pela impedância. Vou fazer então essa conta. Então, guardo aqui esse 8,889 kΩ, fazendo então o cálculo da corrente, né? A corrente é tensão dividido pela impedância, né? Isso vai ser então igual a 80 dividido por 8,889 kΩ. Então, essa é a nossa corrente, né? 8 dividido por 8,889 vezes 10 à terceira, né? Troquei aqui o K pelo 10 à terceira e vai me dar uma corrente de 8,999, né? Quase 9 miliampere, né? Vezes 10 a menos 3 é mili. Então, 8,999 miliampere é a corrente que vai passar por esse circuito, cujo resistor é de 50 ohms, cujo indutor é de 0,5 Henry e cujo capacitor é de 300 nanofarads. Então, aqui a gente percebe que é importante, né, que você considere a fórmula da impedância que nós acabamos de ver. Isso serve só para o circuito série, aquela fórmula que nós estamos utilizando. E é importante também que você analise, né, uma forma e calcule, né, antes, né, para você poder utilizar a fórmula da impedância, para que você ache também a reatância capacitiva e a reatância indutiva, que foi o que nós utilizamos aqui no nosso circuito. Tá? Bom, então está aí calculado a nossa corrente, né? Então achamos a corrente para esse circuito. Vamos fazer mais um exemplo, né? Esse exemplo, vou pegar outros valores aqui, vou pegar então uma fonte AC de 30 volts, né? Uma frequência de 2 kHz, e aí você tem lá um resistor de 75 ohms, um indutor de 30 mH e um capacitor de 50 nanofarad. Então, lembrando, né, como que eu começo, né, toda essa história. Aqui eu quero achar a corrente total desse circuito. E a gente sabe, né, que a corrente ela é a mesma durante todo o circuito, porque o circuito é série. Então, para achar a corrente, né, eu vou precisar achar a minha impedância, né, para que eu possa fazer, então, tensão dividido por impedância igual a corrente. A minha impedância depende dos valores de reatância indutiva e reatância capacitiva. Eu não tenho esses valores, eu tenho o valor da indutância desse indutor e a capacitância desse capacitor. E indutância é diferente de reatância indutiva, capacitância é diferente de reatância capacitiva. Você tem dúvida nas diferenças entre indutância e reatância indutiva e capacitância e reatância capacitiva, isso está descrito nas últimas 4 aulas. Tá? Bom, então seguindo aqui, eu vou primeiro, né, calcular o meu valor do XL, né? Pego a minha fórmula de reatância indutiva e faço 2π, né, vezes F vezes L. O meu 2π é 6,28, a gente adotou aí como padrão, né, vezes a minha frequência é 2 kHz, então vai ficar 2 vezes 10 à terceira, vezes 30 vezes 10 a menos 3. Esse 30 vezes 10 a menos 3 é o mili-henry, né? Que é o 30 vezes 10 a menos 3. Então, feito essa conta, eu vou achar uma reatância indutiva de 376,8 ohms. Tá? Essa é a minha reatância indutiva. Agora eu vou achar a reatância capacitiva, né? Então, a fórmula da reatância capacitiva é 1 sobre 2π vezes F vezes C,
que vai ser então 1 dividido por o 2π é 6,28, o F, a frequência, é 2 kHz, que é 2 vezes 10 a terceira, vezes o capacitor, que é 500 nano. O nano é 10 a menos 9, então 500 vezes 10 a menos 9. Então achei aqui a parte do denominador, né, que é da 6,28 vezes 10 a menos 3, né? E aí, então, eu vou fazer essa conta. 1 dividido por 6,28 expoente, né, vezes 10 a menos 3. Então, eu vou ter um XC de 159,23 ohms. Guarda essas informações e agora eu vou achar a impedância, para depois pegar, então, tensão, que eu já tenho, dividido pela impedância. Então, para nós calcularmos a impedância, né, vai ser raiz quadrada de R ao quadrado, eu tenho, tá aqui, mais XL, né, eu tenho o valor do XL, acabei de calcular, menos o XC, tenho o valor do XC, acabei de calcular. Então, fazendo isso, né, o meu Z vai ser raiz quadrada de 75 ao quadrado, né, 75 ohms, aqui esse valor do R, mais 376,8, que é o que nós encontramos como XL, menos 159,23, que é o valor do XC que nós encontramos, elevado ao quadrado. Vou fazer essa subtração aqui de dentro do parênteses primeiro. Isso dá 217,57. Agora eu vou elevar ao quadrado tanto 75 quanto 217,57. O 75 ao quadrado deu 5,625 vezes 10 a terceira. E o 217,57 ao quadrado deu 47,33 vezes 10 a terceira. Vou fazer agora essa soma para depois tirar a raiz quadrada. Fazendo essa soma dos 5,625 vezes 10 a terceira mais 47,33 vezes 10 a terceira, isso deu 52,955 vezes 10 a terceira. Tirando a raiz quadrada, a minha impedância ficou em 230,12 ohms. Tá? Então, pode ver que não existe uma relação, né, direta entre o valor da impedância, o valor da resistência, o valor da reatância capacitiva e da reatância indutiva, porque o meu resistor foi de 75, né? A reatância indutiva 376, a reatância capacitiva 159,23, né, e a impedância, então, fazendo todo esse cálculo, deu 230,12 ohms. Então essa é a reatância indutiva, essa é a nossa impedância. Bom, agora eu vou achar, de posse da impedância, né? Vou tampar aqui o meu I, é V sobre Z, né? É a tensão sobre a impedância. Então, achando a corrente, né? Corrente igual a tensão sobre impedância, vai ser igual a 30, né? Dividido por 230,12 ohms. Então, essa é a nossa corrente. Então, corrente 30 dividido por 230,12 igual a 0,13036. Como é um número que não está entre 1 e 999, eu aperto engenharia. E aí a forma, né, correta de se dar essa resposta é que essa é uma corrente de 130,36 mA. Tá? Então essa é a corrente que vai circular por esse circuito onde eu tenho um resistor de 75 ohms, um indutor de 30 mH e um capacitor de 200 nanofarad. Tá? Então, achamos a nossa corrente também nesse nosso exemplo 2. Então, pessoal, agora de posse, né, do exemplo 1, do exemplo 2, anote, né, essa correção, esse desenvolvimento, né, desse raciocínio, dessa análise desse circuito no seu caderno. E eu gostaria agora de propor para você um exercício para a validação da sua presença. Também temos ali 3 elementos, né? Um resistor, um indutor e um capacitor, e aí você vai ter que achar tanto as reatâncias, né? O XL quanto o XC, como também o Z, né? Como achar também a impedância, tá? Para esse circuito aqui. Então tá aí, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Falamos sobre impedância, né? Focamos o circuito série. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, mas aí a gente vai fazer exercícios
com a fórmula do circuito paralelo, analisando então o circuito paralelo. Legal, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, volte esse vídeo e também estou à sua disposição no WhatsApp. Um grande abraço a todos e bons estudos!